Buenas, mundo! Aqui é a Vanessa Panambi, astróloga, taróloga e terapeuta integrativa da Mercúria, abrindo caminhos para mais um oráculo semanal, 16 de setembro a 22 de setembro. Hoje é segunda-feira e a gente vai começar a semana falando de coisa arada. Então, bom dia para você que está chegando agora, boa tarde para você que vai assistir depois, boa noite para a vida, pura vida acontecendo. Vamos falar sobre eclipse dessa semana? Vamos falar que a gente ainda tem o equinócio para entrar nessa semana? Vamos falar que essa semana tá coisa arada e que, se a gente bem olhar, setembro tá assim, ó, voando. É pura vida acontecendo, gente. Então vamos lá. Eu aqui ancorando hoje este oráculo, vou falar que ele tá num tom de seriedade que eu vou até dar risada, para equilibrar, assim, tamanha intensidade energética, demanda energética. Então, assim, deixem para. Bom dia, Isa. Deixem para administrar coisas maiores, mais concisas, decisões que vão tomar realmente muita energia, depois de ouvir tudo isso aqui. Não porque sejam informações determinantes, mas para que você possa, sentindo ressonância e fazendo sentido, estas informações aqui do oráculo, refletir um pouco melhor sobre causas mais profundas que levam você, nós, seres humanos, a tomar certas decisões ou a olhar para certas coisas de determinadas maneiras. A semana de eclipse, e estava até esses dias comentando como era interessante a época em que eu era chamada para aparecer no jornal na hora do Jornal do Meio-Dia para falar sobre eclipse, porque eclipse é essa coisa que sempre faz com que gere uma curiosidade, ao mesmo tempo uma descrença, porque é algo estudado desde que o mundo é mundo, então a gente tem essa sensação de interferência, mas ao mesmo tempo, se eu não posso ver, se eu não posso entender muito bem, eu não dou muita bola. Mas que coisas acontecem entre eclipses? Acontecem. E aí a pergunta sempre foi, tá, mas esse tipo de coisa, né, mais grave ou situações mais violentas, intensas, acontece o tempo inteiro no mundo. A questão é, a astrologia comum marco temporal, ela vai nos ajudar a identificar e a também antecipar esses padrões. E entre eclipses acontecem conflitos específicos de acordo com a frequência daquele signo pelo qual esses lumiares recebem essas informações. Então, é uma forma de decodificar com uma intensidade mais alta algo que já está predisposto a acontecer na Terra por toda a complexidade das informações que nos rodeiam. Estamos diante de uma semana de eclipse no eixo Peixes e Virgem, então tem muita coisa para falar. Quando eu demoro para fazer ancoramento de oráculo, que não são só as cartitas, eu falo, já vem aula por aí. Então são muitas coisas para falar justamente desse eixo de Peixes e Virgem, que é para que a gente compreenda, vamos colocar assim de uma forma objetiva, de uma vez por todas, o nosso aprendizado durante essa temporada. Então, se a gente está aqui diante de uma semana de eclipse, o eclipse ele acontece aqui entre amanhã 17 para 18, quarta, a gente precisa entender que esse eclipse ele vai fazer uma marcação, e aí a gente vai ter sentido já essa marcação uma semana antes, então tem vários assuntos que a gente vai falar aqui hoje,
que você pode ter observado já na última semana, de acordo com a predisposição e abertura que você tem individualmente. Vai sentir na semana seguinte, mas isso é um ciclo até 2027, nessa marcação do eixo dos eclipses. Este eclipse, que a gente vai receber ativação e vai lidar com as demandas essa semana, ele faz parte de um contexto de muito movimento no céu, porque a gente está com vários planetas transitando para outros signos, ou seja, existe essa mudança de roupa, de figurino durante os processos. Então vamos imaginar como grande teatro da vida, o que a gente está fazendo em ressonância com essa programação astrológica? Estamos também passando por uma troca de roupas. Então essa troca de roupas, ela acontece dentro de um contexto no qual é importante a gente dar uma atenção para aqueles personagens internos em ressonância com o externo que estão demandando uma maior atenção, justamente para que a gente possa antecipar conflitos, antecipar para onde está indo toda essa intensidade, para onde vai a nossa energia, para onde vai a nossa atenção. Então vejam só, este processo dessa semana acontece com... Deixa eu ajeitar aqui a minha mesinha para não cair as cartas. Acontece com Marte já em Caranguejo. E esse Marte em Caranguejo, ele vai fazendo agora uma quadratura com os nodos lunares. E se a gente está bem diante agora de um processo onde a gente vai entrar num solstício e buscar equilibrar, buscar fazer esse mesmo movimento que, aliás, de equinócio, né? De equinócio, esse mesmo movimento de equilíbrio entre dia e noite. E aqui a gente tem essa possibilidade de fazer ajustamentos para finalizar o ano. Da mesma forma que a natureza cria essa correspondência, naturalmente a gente sente esse impulso. Só que diante de um processo de Marte em Caranguejo, o que a gente tem? Uma vontade intensa, um impulso intenso de defender territórios emocionais. Ou seja, é muito fácil a gente perceber no externo e internamente, dependendo do nosso grau de processamentos emocionais, de ressentimentos, de perturbações internas, a gente identificar essa sensação de violência a qualquer mínimo sinal. Quando a gente não está conseguindo dominar, ou quando a gente não veio acompanhando o suficiente algumas perturbações internas, alguns modos de defensiva, alguns lugares impulsivos, que tudo isso são frequências marcianas, quando esse movimento, essa configuração, ela passa a acontecer de forma mais intensa, quanto maior o nosso reservatório emocional, maiores os detritos, as toxicidades, as coisinhas estragadas que a gente tem ali dentro, quanto maior isso, vamos colocar aqui como ressentimentos, coisas que foram sentidas e ressentidas, e não saíram desse reservatório. Isso é uma estrutura mais simbólica para a gente falar desse corpo emocional. Os outros são um problema, as situações de fora que deveriam estar resolvidas, a falta de recursos que devia ser diferente. Então sempre tem uma coisa, uma justificativa externa que desvia do estar em paz consigo, que desvia do se sentir estar sendo útil aonde está, que desvia toda essa atenção de qual é a sua ação, de qual é a sua postura, de qual é a sua atitude. Então, este grande reservatório, ele é completamente modulado e frequenciado por movimentos externos, por mais sutis e não compreendidos que sejam. Quando a gente passa por esse processo de eclipse, a gente tem esse toque eletromagnético naquilo que a gente está trazendo como herança emocional. É dali que vai brotar energia, é dali que vai surgir
um crescimento ou uma queda. É dali que vai surgir um movimento violento de quebra e de ruptura ou um movimento catártico acompanhado, aquela coisa mais terapêutica de tô vendo que isso aqui que tá pegando. Então, o Marte em Caranguejo por si, durante essa transição, mas sendo tocado por estes outros pontos, ele vai nos impulsionar, ele sozinho não faz nada, né? Mas é uma frequência que fica à disposição para nos impulsionar a crescer através do quê? Ação. Ou seja, aonde a gente está parado por melindres, por dramas, por ressentimentos, por achar que para as outras pessoas é mais fácil e para mim é tão difícil, por achar que o outro tem postura para fazer determinadas coisas e eu não tenho essa postura. Então, no fim das contas, a gente faz essa percepção do que está crescendo e do que não está crescendo através de onde a gente está agindo e de onde a gente está deixando de agir. E esse processo de amadurecimento do que o Marte em Caranguejo traz, que é quando essa energia de ação toca essas águas profundas emocionais de Caranguejo, é para fazer esse giro de um processo de amadurecimento. Olha, na próxima fase, a gente vai precisar levar uma informação mais amadurecida. Vai precisar chegar mais adulta, mais coerente, mais presente naquilo que estiver fazendo. Então, o processo de amadurecimento, ele não só requer trocas justas entre você e seu trabalho, entre você e outras pessoas, entre você e o meio, entre você e o seu processo emocional, como estar dentro das oportunidades de aprendizado, por mais difíceis e exigentes que elas pareçam. Mas eu não sei se eu dou conta de fazer essa mudança agora, porque tem isso e tem aquilo. Mas é a oportunidade de aprendizado. Então, como a gente tem esse eclipse tocando esse eixo peixes, vamos falar, eixo peixes, virgem, o que acontece? Para a gente mudar situações na rotina que sejam realmente saltos quânticos, neste momento, a gente precisa dar saltos de fé, ou seja, confiar no invisível, porque as coisas que começam a acontecer a partir dessa semana, já vamos puxar aí algumas situações que já vem se desenhando na última, de acordo também com o que a gente trouxe aqui no oráculo, você fazer essa mudança, já teve tempo para você se programar, pensar nos prós e contras, entender, criar conflitos, tentar ajustar essa conversa com outras pessoas, tentar ver se conseguia mediar e fazer alguma mudança. Agora não tem mais esse tipo de interpretação e até mesmo de tempo, porque não vão vir informações novas no mundo material enquanto a gente não confia no imaterial. E fazendo esse movimento de olhar para cima e de olhar para os lados é horizontal e vertical. E aí a gente vai entender por que a gente tem a carta ali de mochilinha, que é a mesma que está se repetindo. Quem acompanha o oráculo toda semana já vai se ligar. Qual é a carta que está vindo de peso que a gente está liberando aqui da mochilinha toda semana? Tem a ver com isso, né? De entender que o espiritual e o material, eles estão num processo de encruzilhada. A gente precisa colocar essas duas forças, essas duas dinâmicas para trabalhar juntas. Então, esse processo de amadurecimento, ele recebe como se fosse um boost de aceleração, porque a gente tem Vênus se preparando para ingressar em Escorpião. Isso significa que a nossa dinâmica de relacionamentos vai exigir um nível de profundidade e de liberação de toxinas. Isso mesmo, Michele, você está certa. Essa é a carta da semana de novo. Já vou falar sobre ela. Então, essa Vênus, antes de ingressar em Escorpião, ela vai fazer oposição a Quirón, ela vai fazer uma quadratura com Plutão. Depois, esse Mercúrio que está ali girando e rodando nas interações vai se opor a Saturno, vai fazer uma quadratura com Júpiter, bem na hora que a gente entra ali no equinócio. O Sol vai estar se opondo a Netuno, o Sol vai estar fazendo trígono com Plutão, o Sol vai estar na conversa com Urano, e toda essa dinâmica vai criar um mapeamento como se fosse um diamante no céu.
de vários pontos de conexão. Configurações que, se a gente colocar basicamente aqui, é um puxa e repuxa para quê? O que é essa oposição entre planetas? É o que movimenta, é a tensão. É aquela sensação de estar pegando impulso, enquanto está pegando impulso, está gerando força, porque a hora que soltar faz... Então, observem essas tensões dessa semana exatamente com essa perspectiva. De aonde tem tensão, tem atrito para... E aí, eu nem sei essa parte da física, gente, mas é só aqui tentando fazer uma tradução simbólica. Aonde tem essa tensão, tem esse gerador de atrito para gerar mais energia, onde você vai conseguir colocar mais energia. Só que essa energia não vem só da matéria, ela vem do mundo imaterial. A gente pode chamar isso de espiritual, mas não é algo religioso. Então, essa configuração que parece um diamante lapidado no céu é realmente muito preciosa, porque a gente tem forças espirituais profundas de mudanças, de revoluções interessantíssimas, se preparando para alinhar tudo que vai começar a acontecer quando o Sol já entra em Libra no final da semana. E aí a gente tem uma outra dinâmica. Então, o que a gente precisa entender essa semana sobre mundo material, ou seja, aspectos externos da rotina, que é assunto de Virgem. Cuidar desses aspectos externos da rotina. Tem coisas que não vão poder continuar da mesma forma. Tem organizações que vão precisar se tornar prioridade e outras vão precisar ser sacrificadas, para que esse mundo imaterial possa estar em movimento de acordo, porque são aspectos da energia interna. Ou seja, todos nós temos uma música própria. Às vezes essa música, ela tá tocando aqui internamente. E a gente tá cheio de coisas, cheio de pensamentos e emoções e coisas densas, que não nos permitem captar essa música que tá tocando, que é a nossa música de alma. E todos nós temos uma dança, um ritmo próprio para fazer o movimento aqui na matéria. Funcionamos em determinados horários, temos um corpo biológico desenhado de determinada forma, temos energia mais ou menos em determinadas configurações e nos movimentamos através do reconhecimento e do conhecimento de como nós funcionamos, seja ouvindo a nossa música interna ou dançando através desse ritmo. Primeira coisa, então, que precisa ficar muito bem ancorada nesses próximos dias, mas falando, obviamente, isso para a vida, mas uma atenção especial para isso. Porque, apesar de saber o que é autoconhecimento, saber coisas da nossa personalidade, saber coisas e saber identificar algo que pertence a nós, coisas, isso aqui eu gosto, isso eu não gosto, na prática, sustentar isso é complexo e confuso, porque não estamos sozinhos. E estamos a todo momento em movimento e compartilhando ambientes e compartilhando questões. E essa energia, ela oscila, ela se esvai quando a gente não tá com ela em total atenção. Qualquer coisinha nos tira do eixo, qualquer coisinha faz o nosso melhor se esconder. Como que é isso, então? Então, durante um eclipse como esse, como todo eclipse lunar acontece numa lua cheia, quando a Terra está lá entre Sol e Lua, tem esse bloqueio da passagem da luz, o que a gente tem nesse lugar profundo é uma necessidade de integração. E muitas vezes, para a gente integrar algo novo, a gente precisa fazer isso, né? Romper. Para integrar com algo novo, para integrar com algo interno, a gente precisa romper com algo para que a gente possa trazer essa expressão mais plena do que é chamado estado delicinha de ser. Para que diante de um conflito, de uma dificuldade, eu entenda que tem coisas que não são fáceis, tem coisas que não ficam melhores da noite para o dia. Tem conflitos que não se resolvem só pela vontade, mas é muito gratificante poder
fazer o que tem que ser feito através desse estado, do estado dele sim de ser, que é essa integração e essa coragem numa dança e numa escuta interna a todo momento. Eu não me desconecto de mim, ou eu me desconecto de mim o menor tempo possível, porque eu entendo que temos atividades internas suficientes para encarar dores e aprender. Se eu gero energia a todo momento suficiente para eu encarar o que precisa ser encarado, eu vou fazer isso como precisa ser feito, porque não existe privilegiado nessa perspectiva. Porque quando eu estou fazendo o que eu preciso fazer, eu estou atendendo o tamanho da minha demanda. E assim, na hora que eu precisar ajudar, auxiliar, fazer no externo, eu não vou precisar perder tanto para conseguir me movimentar. Então, aí vem essas quebras de paradigmas, né? Ah, mas para tal pessoa é fácil. Sim, para tal pessoa é fácil em relação a questões financeiras. Pode ser que tenha dinheiro, mas falta saúde. Ah, mas para tal pessoa é fácil, ela tá super saudável, tá com o corpo assim, mas talvez falte equilíbrio emocional. Então, ter essas estabilidades externas servem muito bem para comparações externas, mas ter estabilidades internas somente cabe ao indivíduo comparar consigo mesmo. Tô melhor que ontem, tô melhor que semana passada. Tô fazendo esse corre aqui para administrar algo que só eu sei que eu dou conta ou que eu busco trabalhar. Então, esse é o nível de profundidade que a gente precisa compreender para estabilizar e administrar a matéria. Todos estamos buscando criar novos circuitos para administrar e gerenciar esse princípio de expansão e contração. Tem lugares onde a gente precisa expandir na matéria para prosperar mais. Tem lugares que a gente precisa contrair na matéria para parar de perder tanta energia e se voltar para si e entender melhor o que tem para compartilhar. Então, a nossa, digamos assim, herança eletromagnética indica tudo isso dentro de sistemas energéticos. Por isso que é tão importante, né? Dentro da minha proposta do Amarcura, eu entendi isso ao longo dos anos. A gente tem uma programação astrológica coletiva, que é essa que eu vou dando pinceladas no oráculo semanal. A gente tem uma programação astrológica individual, que é a leitura do nosso mapa natal. Mas nada disso é linear. E se nada disso é linear, existe uma predisposição a antecipar fatos e a conseguir modular essas programações para que a gente possa viver numa bolha cor-de-rosa, onde só acontecem coisas boas e tudo é fácil e simples, não. Mas para que a gente saia dessa malha, desses enredos, desses aprisionamentos com a informação que a gente foi buscar. Para que a gente entenda que todos nós estamos em algum tipo de missão. Não importa o tamanho de importância que você dê ou que os outros validem para o tipo de coisa que você faz na sua vida. Mas você vai precisar sair das suas missões com a informação que você foi buscar. Então, se o desafio é num relacionamento, você vai precisar sair desse relacionamento e só vai conseguir sair a hora que você entender o que você precisa, porque você trouxe a informação que você foi buscar, mesmo que no nível inconsciente. Se você precisa ganhar mais dinheiro nisso que você escolheu fazer agora, você só vai conseguir esse resultado a hora que você pegar essa informação que você foi buscar, que é o aprendizado. Então, tem toda uma organização no nosso corpo, na nossa mente, nas nossas emoções, que reverberam nesse microcosmos aquilo que está acontecendo no macro, aquilo que está acontecendo no céu. São as leis naturais alquímicas, tudo isso está movimentando. Agora, quando eu conheço as minhas leis interiores, eu entendo princípios de vibração que funcionam e que não funcionam para mim. Então, acreditando ou não nessas sutilezas e nessa interação eletromagnética que a gente vive dentro de uma tradição e uma programação imperativa
e que num momento a gente passa a olhar tudo isso de forma simbólica, então fica mais amplo, não é mais fácil entender, fica mais amplo. Num primeiro momento parece muita informação, parece muito desconexo, mas peraí, eu preciso desse mundo interior vivo para lidar com o nível de caos que está aumentando no mundo externo. Então eu preciso sim olhar para essas questões e sair das percepções superficiais para ir para aquilo que reside internamente. Mas o que acontece? Qual é a grande barreira? E é algo que mexe muito quando a gente tem esse Netuno, que quebra as nossas ilusões, mas também leva a gente para ver além do físico, que é o regente de peixes. Quando a gente tem Urano, Plutão e Sol na jogada, é muita coisa abrindo, tanto do submundo, quanto por trás das máscaras, quanto o que está por trás da porta de mudança, sendo iluminado, de vamos ver o que tem, qual é a primeira sensação que dá aqui, coletivamente falando, numa época como essa aqui, olhando para nossa questão coletiva política, né, entrando em outubro, todos esses processos sendo mexidos, o caos que fica desses pêndulos políticos acontecendo. O medo gerado pela ignorância é que fica muito latente. Se eu não sei o que vai acontecer, eu tenho medo. Se eu não sei da minha capacidade, da minha força, do meu poder, dos meus talentos, de como articular, de como resolver, de qual resultado eu posso ter, eu tenho medo. Então, eu não posso ignorar, porque quanto mais eu ignoro o que tem que ser feito, maior a minha ignorância em relação a isso. E tudo isso acarreta esse monte de manipulação e de superstições que as pessoas colocam em cima de temas astrológicos, de temas simbólicos. Se eu não sei do que se trata, fica mais fácil só fazer meme. Eu adoro, aliás, fazer meme, mas sabendo do que se trata. Eu adoro me divertir com os assuntos simbólicos, mitológicos, astrológicos, místicos, porque tem coisas muito engraçadas. Mas é diferente de quando você tem tanto medo que você faz piada para lidar com o que você não sabe. Então, é assim que a gente vai ver muitas coisas sendo distorcidas. Eu uso aquilo que eu não sei para manipular aquilo que eu não compreendo, para gerar mais medo nas pessoas e para elas também ficarem sem saber. Aí fica todo mundo confuso, louco, se batendo. É só olhar os movimentos coletivos. Então, para a gente conseguir ir quebrando esses paradigmas e mudar esse nível de consciência humana, se a maioria soubesse do que é capaz nessa faixa vibracional que estamos coletivamente, numa maior parte, se soubesse do poder que tem de como administrar tudo isso, ó, para destruir tudo, né? Não ia fazer sentido espiritual nenhum, tá aqui, não tem nenhum sentido imaterial. Então, é por isso que vem a aula aí do dia 18, né? Pós-eclipse, para a gente entender o que a autenticidade espiritual faz de diferença na nossa vida. A última pergunta que eu recebi foi: quais os benefícios de saber sobre esse assunto? Bom, quem sabe ganhar um pouquinho mais de autonomia em certos assuntos e confrontar essas sabotagens internas, esses superpoderes autodestrutivos que a gente tem dentro da gente, e descobrir aí uns recursos mentais, emocionais, espirituais e físicos para atuar nessa dimensão, melhore um pouquinho a qualidade de vida, autenticidade espiritual. Então, parênteses para o convite da aula de quarta-feira. O link está na bio. E aí seguimos. Qual é o grau desse eclipse? 25 graus de peixes. Que diferença isso faz? O que isso significa? Significa que o grau 25 de peixes no símbolo Sabianos, ele descreve a seguinte situação. Agora eu não estou com ela escrita, eu vou puxar aqui da minha tela mental. É um templo que consegue se reestruturar e lidar com conflitos internos dentro da sua dinâmica. Se tirando da corrupção, algo nesse sentido, né? Então, imaginar assim, um lugar sagrado, onde existia conflitos, onde existia corrupção e
as pessoas ali envolvidas conseguem agir em prol de derrubar aquela corrupção para elevar a frequência do tempo e manter ele sustentado. E esse grau 25 de peixes, ele é muito interessante, porque ele fala, então, simbolicamente, do poder da nossa alma de intervir na programação da nossa personalidade, que é exatamente essa força de um eclipse. Olha só, induzir catarses necessárias. Bom dia, Marina, que entrou agora. Feliz aniversário atrasado. Então, esse eclipse, ele vai nos trazer exatamente essa dinâmica de intervir em algo da nossa personalidade que tem a ver com esses dramas, com essa vitimização, para a gente colocar uma atenção e uma concentração voltada em algo externo. Então, da semana passada para essa e ainda para a próxima, o que acontece? A gente vai ver situações que levam a dramas por conta de possessividade, exclusivismo, inveja, ciúmes, dogmas religiosos deturpados, vazio de sentido interior. Tem que fazer, não sabe por quê, não tem nenhum sentido interno para aquilo. Uma sensação de não conseguir pertencer às coisas, um drama de orgulho. Então, todos esses processos são camadas vibracionais que estão concentradas, estão linkadas, estão emaranhadas em alguma situação rotineira, principalmente conectadas a trabalho. Lembrando que trabalho não é só o trabalho remunerado, mas é o trabalho de algo que você está a serviço, é o trabalho espiritual, é o trabalho profissional, é o trabalho, aquilo que vai demandar a tua energia no cotidiano, na rotina. Então, esse expurgo, ele é muito necessário para a restauração do quê? Da autenticidade espiritual. De novo, se a gente puder fazer uma tradução para autenticidade espiritual, a gente tem a energia de espontaneidade. É aquilo que sai e é entregue com confiança, porque é espontâneo. Você não precisa modular artifícios para conseguir expandir essa energia. Não precisa fazer isso de forma artificial e linear. Bom dia, Eliane, que bom você por aqui. Então, essa restauração da espontaneidade é a consumação final e purificação até, principalmente numa primeira camada, até o próximo estágio, que é quando? Começo de outubro, eclipse solar. Então, essa consumação de purificação se você começou algo novo nos últimos dias, se você tem algo novo para começar nos próximos, deixa essa semana decantar esse processo emocional para ter uma consumação, ou seja, uma conscientização do que na sua personalidade, programação de persona, máscaras sociais, papéis que ocupa, para o poder da alma poder intervir. Então, se você tem algum pedido para a espiritualidade para fazer, é realmente essa dissolução das programações de personalidade que nos impedem de agir com espontaneidade, com autoestima, com brilho, com confiança, sem falsa confiança, sem falsa autoestima, sem falso brilho. Porque essas coisas também são as primeiras desilusões que esse Netuno traz. Não, eu tô super bem. Não, eu super confio. Não, vamos lá, vai dar certo. E por dentro, tá estragado. Por dentro, é a assombração da assombração do encosto. Por dentro, tá cheio de conflito. Que bom, Eliane, que você estava com saudades ao vivo, que bom que dá tempo, às vezes, né, da gente estar aqui todo mundo juntinho ao vivo, o Edu também, certeiro, flechas certeiras, eu quero. Então, essa atenção e vontade concentrada, ela pode ser bastante silenciosa essa semana.
ela pode ser de movimentos de comunicação sutil, mas como a gente vai levar de fato isso para as relações e para o externo é assunto para outubro. Quer dizer que não vai acontecer nada? Muito pelo contrário, quer dizer que vai acontecer coisa arada até outubro, mas outubro já tá aí, gente. Essa semana passa assim, a outra passa assim, quando você vê, você já tem que colocar em prática um turbilhão de movimentos, que foi aquele momento onde você pediu intervenção da sua alma, ou seja, da sua parte mais esperta lá da torre, da sua visão mais alta da torre, para mudar a situação aqui embaixo. Porque aqui embaixo tá subindo fumaça, tá subindo névoa, tá baixando frequência, tá acontecendo caos e conflito a todo momento. E se a gente não tiver aqui, ó, vai sucumbir junto. E aí tudo aquilo de maravilhoso, de bonito que tinha para ser colocado, que tinha como planejado, que tinha e que tem como recurso, se o emocional não comporta, simplesmente nada acontece. Então, estamos diante, sim, de algo muito parecido pelas configurações astrológicas também, com a... Qual é a palavra aqui? Com a crise de saúde mental que a gente teve lá na época de pandemia. Está prestes a entrar nesse processo de novo, por outras complexidades, mas por uma agenda de programação muito parecida. Então, tem um caos prestes a ser instalado. Vamos ficar com medo? Vamos sair louco se batendo? Vamos começar a fazer as coisas sem pensar? Não. Vamos começar a fazer isso cuidando de si, cuidando do emocional. Então, como é que você está percebendo a sua autoestima hoje? De verdade, não é para responder para os outros. Olha para você e troca essa ideia. Vai ali conversar com você no espelho. E aí? Como é que você tá? Tá se sentindo como hoje? O que tá pegando? E aí você vê como é que estão seus ressentimentos. Que imagens que ainda vem que você fica comparando com algo que aconteceu, com uma situação que já passou, com medo de que isso aqui pareça algo que já foi, e ressentindo e projetando nas situações aquilo que você já olhou várias vezes e que agora já está criando uma névoa, uma imagem totalmente embaçada, porque você já está perdendo contato com o que realmente aconteceu, de tanto que está sentindo a mesma coisa, a mesma dor, com a mesma história. O que você tem criticado e julgado, seja no mundo, nas relações próximas, na sua própria vida, em relação a você mesmo? Para onde está indo esse detalhismo de virgem? Para onde você está inserindo essa codificação? Que tipo de imposição você tem se submetido ou que você tem provocado aos outros? Por dores não trabalhadas e por lutos não elaborados que fazem com que você reclame sem sair do lugar, sem buscar ajuda. Ai, preciso... Exemplo pessoal agora, claro. Preciso falar com a Vanessa. Tô há tempos pensando em fazer um oráculo. Preciso voltar para terapia. Preciso falar com tal pessoa para resolver tal questão. Não fez, né? Mas tá reclamando e não tá saindo do lugar. Vai ter grandes mudanças, porque vão ter grandes mudanças no céu? Vai fazer muita diferença você vir aqui ouvir o oráculo semanal, fingir que também não tá ouvindo, porque nem curte, nem comenta, nem me dá feedback? E ouvir tudo aquilo e falar, nossa, como foi intenso, e semana que vem não teve nada de novo, não fez nada com essa informação, não vai adiantar. Então, eu abro cartas toda semana, eu faço meu mapa de tantos em tantos tempos, eu vou na terapia toda semana. É aquela conversa que eu já teve semana passada. Ah, mas eu vou na academia todo dia, eu como super bem. E faz alguma diferença, de fato? Está fazendo alguma coisa com isso? Tá te gerando recurso ou você continua reclamando, ou seja, eu faço tudo e ninguém me traz retorno. Eu faço tudo e ninguém me dá oportunidade, ninguém me paga o que eu preciso. Então, mesmo fazendo o que aparentemente precisa ser feito, se tá nessa faixa de ressentimento e de reclamação,
Você pode sentir vários movimentos. Ah, porque eu tô fazendo isso, porque eu tô em conexão com aquilo, mas tá mudando alguma coisa? De fato, mudou o seu ambiente, os seus retornos, os seus recursos. Se não está mudando de fato, olhar para isso. Por que que tá reclamando e não tá saindo do lugar? Porque tem tantos processos de vitimização para você ficar respondendo igual um juiz de si mesmo. Processo, só recebendo processo de vitimização. Ó. Processo de vitimização, aí você assina ali embaixo. Aí vem um processo de frustração, aí você assina ali embaixo. E esses processos, eles são enviados pelo corpo emocional. O corpo emocional só imprime uma dor de cabeça, imprime uma dor de estômago, imprime um cansaço absurdo, faz uma coisinha e já fica super mega cansado. Imprime o que está no corpo emocional. E se o corpo emocional está estragado, os processos entregues vão vir estragados. Agora, tempo de parar para tratar e aceitar não tem? Então, isso tudo se intensifica nesse fechamento com essas desilusões de quebrar a cara mesmo. Por que a gente precisa quebrar a cara? Para quebrar a máscara, para passar a ver as coisas como elas são. E enxergar que existem falhas nos outros e falhas internas nossas e que a gente só pode trabalhar naquelas que nos correspondem. E muito movimento se deslocando para o novo. E o que acontece quando a gente tem essa sensação de movimentos novos e de estar diante do desconhecido? Vai quebrar uma parte que estava mais cristalizada, mais aparentemente forte, né? Então, saúde mental e física, básico. Não sabe como reestruturar? Peça ajuda. Saúde na disciplina, organização, rotina e trabalho, básico. Não sabe como fazer isso? Peça ajuda. Mas, quando for pedir ajuda, aceite a ajuda ou não. E deixe claro se você quer aceitar ajuda ou não, porque senão você vai começar a envolver outras pessoas nesse emaranhado sem realmente querer se ajudar. E aí vai todo mundo pro buraco junto. Então, é muito importante que a gente seja extremamente sensato em relação a isso, porque quando que a gente precisa, quando a gente consegue, inclusive, pedir ajuda, quando a gente já está entendendo as coisas através dessa perspectiva da autoestima. O mínimo de valor para entender que aqui eu preciso de ajuda e quando eu receber, eu vou fazer a minha parte para amadurecer essas situações. Se não tem esse mínimo de valor, tudo que os outros entregam para quem pede ajuda, mas não quer realmente ser ajudado, é transformado em conflito. É transformado em frustração, é transformado naquilo que está estragado. Então, essas dinâmicas, elas precisam ser estabelecidas de dentro para fora para a gente ter essa intuição também de quem é que realmente pode ajudar, quem quer ser ajudado, o quanto a gente pode ajudar e o quanto a gente pode ser ajudado. E isso está num nível intuitivo, de peraí, isso aqui tem assuntos que eu preciso trabalhar em mim, isso aqui tem assuntos que eu preciso trabalhar com os outros, isso são assuntos para eu pedir um auxílio em relação a determinados pontos, e isso vai ajudando a reestruturar a saúde e a prosperidade nos mais diversos campos, mas principalmente onde nós temos o grau 25 de peixes no nosso mapa natal. Então, quando a gente vai abrir agora o nosso oráculo, bueno, a Ana tá dizendo, caraca, hoje tá porrada em cima de porrada, mas tá sério, eu tava falando disso agora mesmo. Não adianta vir aqui no oráculo levar porrada e semana que vem não fazer nada com isso. Essa semana não fazer nada com isso. Eu achei quando eu tava ancorando aqui que o oráculo estava mais sério. Então eu fiz uma ótima introdução aqui para dizer o que precisa ser dito, porque a carta, aliás, do nosso oráculo central é conflito interior. Olha só. Tá, então vamos começar a visualizar primeiro dessa forma. O que é um conflito interior? Você tem lá uma caixinha e ali dentro você tem uma outra caixinha, mas ela precisa se expandir. Vejam mais que tipo de sensação que essa
imagem traz aqui, se a gente atentar para isso, né? Que é um conflito interior. Ela diz o seguinte: conflito interior. Eu sempre deixo para ler com vocês. Eu ancoro as cartas, mas eu não leio esse. Você está separando os seus desejos da integridade do seu ser? Uma maneira de superar o conflito consigo mesmo consiste em intensificá-lo ao mesmo tempo que o observa imparcialmente até dissolvê-lo num estado de paz. Outra maneira consiste em evitá-lo, o que faz com que ele se intensifique espontaneamente. Nos dois casos, é bom perceber que ele tem um propósito: impressionar sua consciência com o fato de que você está julgando a ponto de criar uma extrema tensão. Essa tensão não é fruto apenas de um conflito de valores. É o conflito de uma parte do seu ser com todo o seu ser. Uma parte sua brigando com o resto da parte sua. A dor pode criar tensão e resistência, mas só o todo pode encontrar paz. Vamos ler de novo isso? A dor pode criar tensão e resistência, mas só o todo pode encontrar paz. Supere qualquer separação, especialmente apegos autocentrados, e pare de se culpar. Respire fundo e aceite o conflito. Então veja o que acontece. Separe a lei cósmica. Visualize e sinta o conflito interior como um reflexo dos valores do mundo. O conflito interior diz: separe uma coisa da outra e polarize os extremos. Transforme a unidade em diversidade e deixe o conflito vir à tona. Só por meio da confrontação dinâmica você pode começar a ver os pontos cegos. Perceba que valores, os seus ancestrais e a sua cultura impuseram sobre você. E a afirmação que essa carta traz é: eu respiro fundo e solto todo o julgamento. Bueno? Então tem várias coisas aqui que a gente pode grifar mentalmente, né? E principalmente em relação a esses questionamentos. Ah, mas eu tô frustrado por isso e por aquilo. Uma parte minha odeia isso. Por quê? Né? Por quê? Esgota de perguntar para essa parte que fica julgando, chateada com as coisas. Por quê? Para quê? Como é que é isso, né? Então, esse conflito interior, ele tem muito a ver com o que a gente traz de mochila. Cruz de novo. O baralho mudou, mas a carta é a mesma. Por quê? Estamos em ressonância com o processo. Tem aqui é a terceira vez que a carta da cruz vem da mochila. A gente vai lá, tira a mochila, tira uma cruz. Agora a gente tira outra. E o que acontece, né? Para ver como não é brincadeira que a nossa fé está sendo colocada à prova. Que o videogame está ficando... A gente vai passando de fase, até chegar no chefão e mudar de nível. Não termina. Vai ficando mais difícil lidar com os percalços da jornada, principalmente quando a gente está diante do fim, né? Que é aquela coisa de, nossa, não aguento mais, não suporto mais. Sim, a vida vai exigir mais de você conforme você foi passando e adquirindo recursos necessários e internos para usar, para alcançar outros estágios, outras dimensões de consciência para aplicar na matéria. É aquilo que foi falado. O grande motivo da gente passar pelas experiências terrenas de uma forma bem sucinta, porém não superficial, é... Você entra numa experiência para buscar uma nova informação, fazendo uploads e downloads. Você só entra e sai quando você tem uma informação para colocar e uma para levar. Então, aí que vem as trocas justas. Então, quando a gente tem
essa liberação de mais uma cruz, a gente tem processos na horizontalidade para lidar, experiências e dinâmicas na matéria, e processos na verticalidade, essa verticalização para sustentar. Sustentar não é um peso da cruz, mas sustentar a força que conduz esses movimentos na matéria. Então, só tem como a gente alcançar novos estágios e dimensões de consciência na matéria quando a gente está trabalhando naquilo que o Preto Velho disse para a borboleta há muito tempo, que é o que a Rafa acabou de comentar ali. Única alternativa possível, transformação. Porque a maior magia e mais potente magia é a autotransformação. Tudo isso serve para que eu melhore. Melhore para quê? Com qual parâmetro? Para minha própria alma. Para minha própria evolução. Para que eu compreenda esses caminhos evolutivos como mudanças de padrões mentais e emocionais que me prendem ao looping. Quando cada vez que eu saio de um looping eu me transformo em outra coisa. Cada vez que eu saio de um emaranhado eu me transformo em outra coisa. Não é caminho simples, é um caminho de muitas exigências, porque tudo vai ficando estreito e limitado para que a gente não caiba mais na mediocridade, para que a gente não caiba mais na linearidade da Matrix, para que a gente não fique tão facilmente manipulável. Então, quando a gente abre caminhos, a gente tem mais transformação. Temos uma baita serpente aqui. O que a cobra faz, né? Muita atenção antes de dar o bote. Muita atenção. Então, essa energia sorrateira que vai pela terra, vai pelo chão, vai conectada com todo o seu corpo, com toda a sua consciência. Se precisar no processo liberar a sua pele, para analisar um momento certeiro de entrar em ação. Para que entre em ação, precisa passar pelos caminhos mais tortuosos, pela mata mais fechada, e isso é feito de um emaranhado de fofoca, de intriga, de dissimulação. Esses são os lugares que fazem isso aqui. E quando essa energia sorrateira da cobra perpassa por esses lugares sem se contaminar, ela passa com tranquilidade. Porque na próxima fase, quem se protegeu vai ter energia fértil para abrir caminhos. Vai ter energia fértil para prosperar, porque não ficou naquele monte de emaranhado das matas internas, dos caminhos que levam para essa dissimulação de achar que está perdido, mas enquanto na verdade se prendeu àquilo que estava pensando, àquilo que estava se frustrando, àquilo que estava ressentido. Então, trazer essa visualização de passar realmente por essa semana, por esses conflitos interiores, como uma força trazida pela frequência da cobra, da serpente, é extremamente importante. Olha como ela atua. Entenda que é por isso que foi falado lá no início também. Para grandes ações, aguarda um pouco mais. Vai deixar de se movimentar? Vai ficar parada, enrolada? Não. Mas vai passar pelos conflitos primeiro, vai testar a sua fé, para depois colocar essa ação realmente para reverberar. E aí a gente tem um conselho do baralho de Maria Padilha. Passado amor perdido, caminhos abertos, amigo fiel aliado. Uma outra tradução do que foi falado aqui também em relação ao céu do momento. É muito bom sempre quando a gente recebe a informação de que os caminhos estão abertos para resoluções. Sim, traz aí a questão do conflito que você esteja vivendo no momento. Esse conflito não começou hoje, esse conflito não tem a ver com a situação em que você está hoje,
com a pessoa com a qual você se relaciona hoje. Esse conflito, ele é, ó, velho, xoxo capenga. Mas tem logo ali alguém que você pode confiar para abrir caminhos e diluir isso que ficou no passado. Por isso essa transformação também tem um upgrade. Aí hoje veio só, né, uma carta aqui do baralho do seu tranca-ruas. A carta da consulente, ou seja, depende de você que está ouvindo essa orientação tomar uma atitude e resolver essa situação. Tem uma pendência com alguém? Preciso ligar, mandar mensagem, resolver, entregar algo? Resolva, porque os caminhos estão abertos e a partir do momento que você resolve isso e fecha essa situação, logo outra se manifesta como auxílio, como ajuda, e aí a imagem que vem é alguém caminhando do seu lado. Pode ser um amigo espiritual, pode ser uma companhia que você já tenha, pode ser o fortalecimento de laços, pode ser uma nova terapia, mas é um recurso de alguém que te dá suporte para que você faça esse caminho de transformação, mas que só acontece quando você toma a atitude de ir ao encontro dessa pessoa, desse chamado, dessa situação aí. Então temos muitas transformações, ações sendo transformadas ao longo dessa semana. O movimento está serião, exige de nós muita atenção, muita energia, mas fazendo isso no estado delicinha de ser, o fluxo que permeia não nos machuca enquanto a gente faz aquilo que precisa ser feito. Não precisa ser sofrido, não. Precisa ser levado a sério. É diferente. Bueno, levem a sério a vida de vocês. É a vida de vocês. É a pura vida acontecendo. Então, quarta-feira, de novo, dia 18, temos aula ao vivo no YouTube para quem se inscrever no grupo, que o link está na bio. Aula sobre autenticidade espiritual. Vamos dar um boom nessas informações. E no dia 21 temos um ritual de autocoroamento, feito à distância para todos do planeta Terra. E o ritual de autocoroamento é regido pela frequência da Pombogira 7 Saias. Para trabalhar o quê? Questões que estão sendo massacradas agora com todo esse céu do momento. Vamos trabalhar autoestima, brilho interno e autoexpressão. Então, interessados mais uma vez, por favor, dançando até o link da bio e vamos trabalhar tudo isso aqui com muita maravilhosidade. Estou animadíssima para essa aula e para esse ritual dessa semana. E quem quiser estar junto, é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Bueno, volto na sequência com mais novidades de oráculo semanal. Graças pela presença de vocês. É muito bom fazer isso junto. E vamos avante. Besitos e hasta luego!